Bom dia, irmãos. Bom dia na graça, na misericórdia e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava sentado ali, pensando em como nós somos privilegiados. Nós iniciamos mais uma semana e temos a oportunidade de iniciar essa semana no melhor lugar onde a gente poderia estar, que é na presença de Deus, aos cuidados de Deus, debaixo da proteção de Deus. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas com certeza não seria um lugar tão bom quanto o lugar que nós estamos. Portanto, você é uma pessoa privilegiada, eu sou uma pessoa privilegiada. Nós oramos junto com o irmão Leme pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, pelo amanhã, e realmente eles nos preocupam, eles nos trazem tanta incerteza e tantas angústias, tantas dores. Mas quando nós estamos na presença de Deus, Deus é maior do que o nosso amanhã, Deus é maior do que os nossos problemas, né? E mesmo que eles sejam grandes, o nosso Deus é maior. Por isso, nós realmente estamos no melhor lugar onde poderíamos estar. E o nosso tema dessa manhã, o nosso tema desse mês, que nós estamos refletindo, é a reconciliação só é possível na base do arrependimento. Estamos ao longo desse início de ano, o pastor tem reforçado isso. Se você viu o vídeo do início, ele está falando, buscando focar todos os nossos esforços, todos os nossos recursos nas atividades fins que a igreja tem, no propósito que Deus deu para a sua igreja. E a mensagem da reconciliação é uma mensagem que está no centro do propósito de Deus. Ele quer nos reconciliar com Ele mesmo, Ele quer nos reconciliar com o nosso próximo, Ele quer nos reconciliar conosco mesmos. E por isso, nós estamos enfatizando nesse início de ano a mensagem da reconciliação, que só é possível através do arrependimento. Nós estamos falando dos propósitos da igreja. E o propósito da igreja, em primeiro lugar, é anunciar a salvação em Jesus. Anunciar a salvação que só é possível através de Jesus. Quando nós anunciamos essa salvação, nós estamos levando as pessoas em direção ao propósito de Deus, que é a reconciliação dessa pessoa com Deus. Aqueles que levantam a sua mão, aqueles que aceitam a Jesus, aqueles que se entregam a Jesus, eles entram numa nova fase da sua existência, da sua vida. Eles entram na fase em que é necessário promover um processo de edificação, de comunhão com Deus e de comunhão com as pessoas. Esse processo a gente chama biblicamente de santificação, que vai estreitar os nossos laços com Deus e vai estreitar os nossos laços com o próximo, e nós vamos caminhar em direção a sermos mais parecidos com Deus. Quanto mais parecidos com Deus nós estamos, mais aptos nós estamos para a adoração. Mais pronto nós estamos para contemplar a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, e podermos ser encontrados por Ele como verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque Deus nos ama e Deus nos quer ao seu lado. Para começar essa conversa nossa, vamos falar um pouquinho de nós, né? Nesse processo todo, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Nós somos pessoas extremamente necessitadas de nos sentirmos acolhidos, amados e nos percebermos parte de algo. Basta você olhar para um momento da sua vida em que você esteve num ambiente e não se sentiu acolhido, e não se sentiu querido naquele momento, e não se sentiu amado naquele momento. Você já deve ter estado num ambiente assim, e se você for visitar o seu sentimento deste momento,
com certeza você vai ver que é um sentimento amargo, um sentimento triste, um sentimento que não é bom. Mas houve momentos, com certeza, na sua vida, em que você esteve num ambiente em que você se sentiu muito importante, muito acolhido, em que você sentiu que aquele ambiente prezava pela sua presença. E se você visitar o seu sentimento desse momento que você vivenciou na sua vida, você vai ver um sentimento de satisfação, um sentimento de bem-estar, um sentimento em que você em que você estava ali percebendo-se importante, amado, aceito e acolhido. E na verdade, é isso que Deus faz conosco. Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos do Senhor estão surdos para que não possam ouvir. A história bíblica, se você olhar de forma panorâmica, ela é a história de um Deus que nunca, em nenhum momento, recolhe a sua mão, que nunca, em nenhum momento, deixa de nos amar, que nunca, em nenhum momento, se afasta de nós. A história bíblica é uma história de um Deus que acolhe, porque o nosso Deus nos conhece, e Ele sabe do que nós precisamos, Ele sabe do que nós temos falta. Os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possam ouvir. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. É triste, porque às vezes nós pregamos uma mensagem de um Deus carrasco, carrancudo, que fica lá no céu só esperando a gente pisar na bola para falar: eu pego esse camarada. E a mensagem bíblica é a mensagem de um Deus que está ali sempre pronto para falar: errou, vem a mim, se arrependa. E quando eu penso nisso, eu lembro do texto de Jesus olhando do monte para Jerusalém, e a expressão de Jesus é um choro de dor, porque Ele queria resgatar, Ele queria salvar. A história bíblica é uma história de um Deus que estende a mão. A história bíblica é a história de um pai que prepara a chegada do seu filho com muito carinho. Você deve lembrar, se você é pai, daquele momento em que vocês ficaram grávidos ou grávidas. E a revolução que houve em casa. Se tinha um quarto, preparativo de um quarto, a dinâmica da casa se transforma completamente para que você possa receber a chegada daquela pessoa querida. E quando eu olho a história da criação, eu vejo o movimento de Deus em se preparar para a chegada do Filho amado. Ele vai fazendo cada coisa nos seus mínimos detalhes. E a cada transformação, ele percebe que aquilo está ficando bom, está ficando melhor, até que fica muito bom. Quando fica muito bom, ele fala: agora chegou, está na hora. E aí eu trouxe uma imagem do jardim aí, não sei se está dando para ver, mas o calçamento aí desse jardim moderno, irmão Milton, é para você fazer as suas corridinhas, tá? 5K de calçamento aí para fazermos uma corrida, né? Deus preparando com muito carinho um local para que nós, como seus filhos, pudéssemos passar toda a eternidade. Um outro texto que me chama muito a atenção, é a história de Deus criando o homem, e criando o homem para ter um relacionamento com Ele. Quando você vê esse versículo 25 e 26 de Gênesis, você vê Deus fazendo
cada um dos animais de acordo com a sua espécie. E me parece que esse versículo 25 e 26, para mim, esses versículos 25 e 26, eles trazem um grande contraste. O contraste de Deus fazendo cada ser vivo de acordo com a sua espécie, e aí dá um stop, um pare, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Parece que Deus fala: agora eu vou fazer alguém que pode se relacionar comigo. Os animais de acordo com a sua espécie, eles terão o seu bando. Mas o homem eu vou fazer completamente, plenamente preparado para estar comigo. O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, em nenhum momento, Ele fez o homem, senão para ter um relacionamento com Ele. E Deus busca esse relacionamento, e Deus quer esse relacionamento. E de fato, Deus manteve esse relacionamento com o homem no jardim por algum tempo. Tanto é que Gênesis 3:8 diz que Deus passeava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. E o homem se escondeu. E Deus disse: onde você está? Cadê você? Nós nos encontramos todas as tardes aqui. Nós temos um momento só nosso de comunhão. E de repente, eu venho aqui e não encontro você. Cadê você? Onde está você? Não foi Deus quem se ausentou do homem. Não foi Deus que tomou a iniciativa de se afastar. Não foi Deus que não buscou mais e não foi mais em direção ao homem. Foi o homem que se ausentou de Deus, que quis seguir os seus próprios caminhos. E esse evento do pecado rompe o principal objetivo e propósito de Deus, que é ter comunhão com o homem, e estabelece uma separação. Aquele mesmo texto de Isaías 59:1, que diz que a mão do Senhor não estão encolhidas, os ouvidos do Senhor não estão fechados, diz: mas a ação de vocês faz com que se estabeleça uma separação, um rompimento de comunhão com Deus, de tal forma que Deus não possa mais ouvir. Há uma consequência desse ato, que é a morte, o rompimento da comunhão com Deus, o rompimento do relacionamento com Deus, a separação de Deus. E quando eu vejo essa morte, do momento em que dela comer e certamente morrerá, e o salário do pecado é a morte, nessa morte com certeza não é simplesmente uma morte física. É uma morte espiritual, é uma separação com o autor da vida, que é Deus. Se Deus é o autor da vida, quando nós estamos distante de Deus, nós estamos distante da vida, e portanto, mortos. Você já fez muito para ter um relacionamento saudável com alguém? Se esforçou muito, trabalhou muito, se entregou muito, e em dado momento, essa pessoa chegou para você ou em alguma situação e falou assim: não, o nosso relacionamento não é mais importante. Não tem mais valor para mim. Qual foi a sua expectativa a partir daquele momento? Com certeza a sua expectativa a partir daquele momento é que aquela pessoa sofra, pague pela sua ingratidão. Não acontece com você, mas acontece comigo. Tem os piores anos da sua vida.
Se possível, tropece na escada e quebre uma perninha. Tem gente melhor que eu, quebre duas. Mas interessante que não é essa a reação de Deus. Deus continua nos amando. E nós vamos para Apocalipse. E Deus diz que Deus não muda os seus planos. E Ele busca a reconciliação. O Pai que não desiste do seu Filho. Ama tanto que não desiste. E Deus continua lá: eis que estou. Se alguém ouvir, eu não vou levar em conta a sua ingratidão. Eu não vou levar em conta o seu pecado. A minha mão não está encolhida e os meus ouvidos não estão surdos. Você será recebido e aceito, assim como a parábola do filho pródigo também diz isso. Então nós poderíamos dizer que a história bíblica é a história de Deus, ou do Deus que reconcilia. A história bíblica é a história do Deus que promove a reconciliação do homem consigo mesmo. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o pecado faz a separação, se o pecado estabelece inimizade entre o homem e Deus, a ação de Deus através de Jesus Cristo restaura a paz, restaura a comunhão. Não por isso, ou até por isso, nós vemos as mensagens e as cartas de Paulo sempre começando com graça e paz. Porque a graça de Deus restabelecendo a paz do homem com Ele mesmo. A graça de Deus manifestada no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para restabelecer a paz, a comunhão do homem com Deus. E Jesus é esse agente. Nós não podemos perder nunca de vista que o agente da reconciliação do homem com Deus é Jesus. Pois tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Seja sincero. Às vezes, quando você está enfrentando um problema bem grave, daqueles que te tiram o sono, e você começa a orar, e pedir para que Deus intervenha, nesse período do seu problema, você acaba se tornando uma pessoa mais espiritual? Mais boazinha? Você procura fazer as coisas de uma forma mais certinha? Quem sabe Deus vai se compadecer de mim, vai ver que eu estou buscando ser bonzinho, tentando fazer tudo certo, e aí Ele vai me abençoar. Só acontece comigo ou acontece com você também? Mas o fato é que nós não merecemos nada de Deus, por mais bonzinho que nós possamos tentar ser. Por mais que nós nos esforcemos, nós somos completa e totalmente dependentes da graça de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Às vezes nós somos tentados a achar que por sermos melhor do que fulano, ou nos compararmos com ciclano, é possível que Deus olhe para nós e tenha uma tratativa especial conosco. Mas o fato é que a tratativa especial conosco que Deus tem é através
dos méritos de Jesus manifestados na cruz do Calvário. Através do que Deus fez por nós, através de Jesus Cristo. Jesus cancela as consequências do pecado. Jesus crava na cruz aquilo que nos separava de Deus. Jesus cancelou o escrito da dívida, a fim de que, assim como o pecado reinou da morte, também a graça reine na justiça. Deus não nos quer separado dele. Deus não é um Deus que está pronto para castigar. Deus não é um Deus que, como nós, quando alguém pisa no nosso calo, quer ver essa pessoa pelas costas. Deus é o Deus que se mantém de braços abertos, pronto para nos acolher. E aí nós temos que dar o próximo passo. A confissão traz a reconciliação. Quando nós tomamos consciência plena a respeito disso, quando nós percebemos que nós somos total e completamente dependentes da graça de Deus, quando nós olhamos para nós mesmos e percebemos que não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos, e nós percebemos que por nossas forças o jogo acabou, game over, nós olhamos para a cruz e confessamos aquilo que nos separa de Deus. Há um processo de reconciliação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim como Deus não fez o homem, lá em Gênesis 1, 25 e 26, conforme a sua espécie, para que pudesse se relacionar consigo mesmo, mas Ele fez o homem à imagem e semelhança dele, para que pudesse se relacionar com Ele. Jesus vem e transforma a nossa natureza, de pessoas marcadas e contaminadas pelo pecado, para pessoas justificadas e transformadas pela graça de Deus. E aí nós voltamos a ter a possibilidade de nos relacionarmos com Deus e termos condição de vivermos em paz com Deus. E quando nós percebemos isso, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e vemos a grandeza do nosso pecado. Não sei se isso já aconteceu com você, mas você olhar para você mesmo e ver alguma situação que você já fez, alguma atitude que você já tomou, alguma forma de vida que você já praticou, e falar assim: não tem perdão para mim. O meu erro é muito grave. O que eu fiz é realmente terrível. E aí nós nos confrontamos com o texto de João 2, 1 e 2, que diz: eu vos escrevo essas coisas para que vocês não pequem, porém se vocês pecarem, há um advogado, Jesus Cristo. Se você tivesse uma causa muito difícil de ser ganha na justiça, que advogado você contrataria? O famoso porta de cadeia? Deus contratou para nós o melhor advogado. Não importa o tamanho da nossa transgressão, o nosso advogado é tão competente, tão capaz, que Ele providencia todos os recursos para que nós possamos ser perdoados e salvos, justificados. Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. Ele faz tudo que é possível.
para a nossa salvação. E eu não sei você, mas como nós temos muitas vezes caminhado nessa vida, marcados e aprisionados pelos nossos erros do passado. Não nos permitindo viver uma vida plena em Deus. Perdoados, mas não nos sentindo perdoados. Porque Deus em Cristo nos perdoou. A questão não é essa. A questão é se nós nos sentimos perdoados. A questão é se nós nos apropriamos desse perdão. Se nós realmente, diante das acusações do inimigo, ou das acusações das pessoas que nos conheceram, ou das lembranças que vêm à nossa mente quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, nós falamos e afirmamos e buscamos acreditar: Deus em Jesus já me perdoou desse pecado e já o lançou nas profundezas do oceano. E lá ninguém mais vai poder resgatá-lo ou buscá-lo, porque Deus nos perdoou em Jesus Cristo. Ministério de Adoração, minha última tela, se vocês quiserem vir para nosso próximo hino. Deus é um Pai que acolhe. Salmo 103, versículos 11 a 14 dizem: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o amor para com os que o temem. Assim como o céu está mais alto do que a terra, o amor de Deus é tão grande, se eleva sobre aqueles que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Isso é reconciliação. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Pois Ele sabe do que nós somos formados. Lembra que somos pó. E sabe que nós somos completa e totalmente dependentes da sua graça, da sua misericórdia, da sua intervenção. Nós estamos ao longo desse mês falando sobre reconciliação. E Deus quer nos reconciliar com Ele mesmo de forma completa, de forma plena, para que nós possamos ter com Deus um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo. Quando eu penso em relacionamento íntimo e em relacionamento próximo, eu lembro da casa da mamãe. Um dia, se eu for na casa do pastor, visitar o pastor e a irmã Moab, eu vou lá, entro, sento na sala. Se ele me der um copo d'água, eu tomo. Se ele me convidar para conhecer a casa, eu vou conhecer a casa. Mas eu me sinto em casa lá. Aí eu vou na casa da minha mãe. Qual a primeira coisa que eu faço? Abro a geladeira. Se tiver um pudim gostoso lá, eu peço para ela se pode comer. Estou plenamente em casa, sem qualquer pudor. Deus em Cristo quer que nós possamos nos sentir em casa, sem qualquer pudor. Se jogar nos braços do Pai, como um bebê se joga nos braços da mãe. E muitas vezes olha para o papai e fala: não é a mamãe.
Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós, ó Deus. Diante de todas as circunstâncias, diante de todas as situações, as mãos do Senhor não estão encolhidas, Senhor, para que não possa salvar. Os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possam ouvir, Senhor, o nosso lamento, a nossa confissão, o nosso arrependimento e promover reconciliação, ó Deus. Que nós possamos olhar para a grandeza do Teu sacrifício manifesto naquela cruz do Calvário, ó Deus. Que nós possamos olhar para a obra redentora de Jesus e entregar para o Senhor todas as nossas dificuldades, Senhor, todos os nossos defeitos, todos os nossos pecados, e confiar que o Senhor estará nos livrando, nos perdoando e nos moldando, Senhor, para que nós possamos estar a cada dia mais aptos a vivermos em um processo de comunhão íntima e autêntica com o Senhor. Nós louvamos o Teu nome, porque apesar de nós, o Senhor nos ama, nos quer bem e trabalha pela nossa salvação e pela nossa reconciliação. Por isso nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.